Encontro aleatório de hoje, o Minotauro rimador. Na estrada, o Minotauro bloqueia o caminho. Ele limpa a garganta e começa a rimar. A voz é grave, ritmada, quase hipnótica. Cada frase soa como um desafio, não de força, mas de palavras. Talvez ele seja um artista viajante tentando provar que não é apenas um monstro. Ou ele seja um antigo gladiador que trocou o machado por versos. Quem sabe ainda, esta pode ser uma tradição cultural esquecida de seu povo. Ou apenas ele é um minotauro entediado demais para lutar. O encontro poderia evoluir com ele desafiando o grupo para uma batalha de rimas. Ou talvez exigir pedágio pago com criatividade. Ou talvez ele só queira um público que realmente o escute. Como desdobramentos possíveis, se impressionado, ele libera a passagem, ou acompanha o grupo por um tempo. Se ofendido, as rimas ficam cada vez mais agressivas. Ou quem sabe, ele compõe uma canção sobre o grupo, que começa a se espalhar pelas tavernas. E aí? Qual seria a rima do seu personagem? Encontro aleatório de hoje, a mercadora de perucas. Uma carroça alcança o grupo na estrada. Dentro dela, dezenas de cabeças de madeira. Cada cabeça usa uma peruca diferente, longas, curtas, coloridas. A comerciante puxa a conversa como se fosse uma velha amiga. Talvez ela seja apenas uma comerciante excêntrica e que leva a aparência muito a sério, ou talvez pode atender nobres, artistas ou pessoas tentando não ser reconhecidas. Ou quem sabe, cada peruca ali tem uma história única e bem estranha. O encontro poderia evoluir com ela acompanhando o grupo, já que estão seguindo na mesma direção e conversando sem parar. Ou quem sabe ela pode oferecer descontos para rostos interessantes dentro do grupo, ou insistir que certa peruca combinaria perfeitamente com um membro do grupo. Como desdobramentos possíveis, as perucas poderiam chamar a atenção demais na estrada, ou quem sabe a atenção demais pro personagem que a está usando, ou essa mercadora poderia ajudar alguém a passar despercebido mais tarde na campanha. E aí? O seu personagem compraria alguma peruca? Encontro aleatório de hoje, o menino que sabe o caminho. Um garoto surge do nada, na estrada e perguntando: "Vocês estão perdidos?" Ele conhece atalhos, trilhas e desvios que não aparecem em mapa nenhum. Ele fala com naturalidade, como se estivesse caminhando por ali a vida inteira. Talvez ele more nas redondezas e só conheça bem a região mesmo, ou talvez esteja acostumado a guiar viajantes em troca de algumas moedas ou histórias. Ou talvez ele pode estar fugindo de algo, ou apenas curioso demais para alguém tão jovem. O encontro poderia evoluir com ele oferecendo um caminho mais rápido ao destino final do grupo, ou um trajeto mais seguro, ou quem sabe ele poderia avisar sobre algo que o grupo ainda não percebeu. Como desdobramentos possíveis, o garoto pode desaparecer depois de cumprir a sua função, ou ele poderia ser encontrado mais à frente e agora faz parte da campanha. E aí, vocês confiariam nele? Encontro aleatório de hoje, o homem que perdeu sua sombra. Na estrada, um viajante solitário acena para o grupo, mas o chão ao redor dele está completamente vazio. Ele está pálido, assustado, e só percebe que perdeu a própria sombra quando os personagens comentam. Ele jura que acordou assim, e desde então sente como se alguém o observasse. Talvez este seja apenas um truque de luz, um fenômeno raro causado pelo nevoeiro local, ou talvez alguém esteja seguindo o homem de verdade, um ladrão, um perseguidor, um antigo desafeto. Ou ainda, a sombra poderia ter sido cortada por um artista misterioso da região, especialista em silhuetas. Ou ainda, pode ser uma superstição local. Pessoas sem sombra são consideradas azaradas e ninguém quer chegar perto. O encontro poderia evoluir com o viajante pedindo ajuda apenas para chegar vivo até a próxima vila, ou talvez ele ofereça uma recompensa para descobrir quem ou o que está o seguindo. Como desdobramentos possíveis, a sombra deste homem pode não voltar, mas o perseguidor aparece. Ou talvez a sombra volte, mas está a alguns passos atrás. Ou ainda, o homem desaparece durante a noite, deixando apenas sua sombra impressa no chão. E aí, o que os seus personagens fariam com alguém que perdeu a própria sombra? Encontro aleatório de hoje, o duelo dos dois elfos. A estrada está silenciosa. Dois elfos estão parados, costas com costas, arcos em mãos. Eles contam passos em silêncio. A tensão é tão grande que ninguém ousa respirar. Talvez este seja um duelo de honra, ou uma disputa antiga que ninguém mais lembra como começou. Ou esta pode ser uma tradição cultural élfica. Ou, quem sabe, esses dois arqueiros são apenas orgulhosos demais para recuar. O encontro poderia evoluir com eles pedindo para o grupo ser testemunha do duelo, ou talvez exigir que alguém do grupo dê o sinal para que os disparos sejam efetuados. Quem sabe, talvez algum deles esteja blefando, ou nenhum dos dois realmente queira atirar. Como desdobramentos possíveis, o duelo poderia terminar com uma flecha cravada no chão, ou talvez com os dois errando propositalmente seus disparos, ou quem sabe, com um terceiro arco sendo armado, vindo da plateia. E aí, como o seu personagem se comportaria nessa situação?